Não está muito no campo emocional demais, não, isso, governador. Quer dizer, um abacaxi de um tamanho de um país com 200 milhões de habitantes, inflação batendo a porta, uma situação social terrível, índices preocupantes sobre todos os aspectos. Eu estou vendo que no seu discurso do Aécio Neves há um investimento compreensível, mas, a meu ver, preocupante, demasiado na ideia de que a simples chegada de alguém diferente do que lá está há tanto tempo produzirá uma consequência quase que mediúnica, milagrosa na realidade nacional. O que objetivamente o senhor vai fazer? Chegou lá, tomou posse hoje, lhe deu os parabéns, e aí? Não, veja, Bochá, na verdade a mudança política faz parte, ela não resolve por si só, não é só trocar o nome que resolveu. Se não trocar, é grave, é grave. Você vê que a atitude, inclusive, em relação às expectativas, o mercado tem precificado isso claramente. Agora, trocar e dar um rumo estratégico de longo prazo, né, uma visão clara, fundamentos macroeconômicos muito consistentes, uma equipe que passe à sociedade a visão de responsabilidade com o país, com gente com capacidade, com o respeito da sociedade, um compromisso muito claro com o tripé macroeconômico, medidas de responsabilidade fiscal, transparência nos números, coragem de fazer... Governador, desculpe insistir, eu fico muito agoniado porque eu vejo assim, o Zé Aparecido de Oliveira, figura maravilhosa, dizia assim que campanha política é igual cantada. Você, para conquistar a donzela, você promete, fala. Eu quero saber o seguinte, sentou lá, a caneta está na sua mão. O que é uma medida que leve a esse horizonte, além da mudança em si? Eu concordo que o impacto psicológico da mudança é fundamental, que a mudança é o primeiro passo para se mudar as coisas, em tese. Ok, mudou, o senhor já está sentado lá. Pergunta mesma que eu fiz para o Aécio. E aí, qual é o primeiro momento? Eu acho que o Mito quer saber se vem medidas, que medidas são? Por exemplo, a Dilma anunciou aumento no valor do Bolsa Família, mudança na tabela do imposto de renda, que estava congelada há um tempão e tal. São medidas concretas. O salário mínimo e tal. Que medidas o senhor imagina, num primeiro momento, tomar? Aliás, no ano que vem vence a lei de reajuste do salário mínimo, né? Essa é uma discussão que vai se impor logo no começo do mandato. Essa equação que reajusta o salário mínimo de acordo com o PIB de 2 anos, a inflação, tem vigência até o ano que vem. O senhor é favorável, por exemplo, à manutenção dessa equação para reajustar o salário mínimo, porque é um fator que o governo considera positivo. A própria presidente Dilma disse ter reajustado nos últimos 10 anos o valor real do salário mínimo em 70%. O senhor, por exemplo, vai trabalhar para que essa equação seja mantida ou prevê um outro jeito de reajustar o salário mínimo? Mas peraí, deixa só para coordenar aqui, são duas perguntas diferentes. Não, mas no mesmo ambiente, no mesmo ambiente, por exemplo, nós precisamos ter no Brasil, a lei de responsabilidade fiscal foi uma conquista brasileira. Está previsto na lei de responsabilidade fiscal um conselho de responsabilidade fiscal para exatamente a sociedade acompanhar esses números que estamos acompanhando pelas notícias que aqui foram lançadas. Instituir um conselho de responsabilidade fiscal, dar autonomia ao Banco Central e tomar uma decisão singela. As despesas correntes não vão ser elevadas, como o próprio jornal hoje aponta, os jornais apontam, as despesas correntes não vão subir acima da receita corrente, o que é uma regra básica para você recolocar, né, a posição fiscal do Brasil e poder indicar à sociedade brasileira que está começando um novo tempo. Eu vi essa situação no início do primeiro governo do presidente Lula, em 2003. Em 6 meses de medidas bem objetivas, microeconômicas tomadas, você viu o Brasil reverter uma situação de uma inflação que estava acima dos 2 dígitos, na casa dos 12%, e podemos inaugurar um tempo de crescimento econômico. Ou seja, tem fórmulas, tem caminho, tem que mudar a atitude em relação ao país. Não vamos imaginar que a gente vai tirar esse país dessa situação sem mudança política. Só mudança política não vai. É preciso ter uma governança macroeconômica responsável. E é isso que nós estamos nos comprometendo. Ter instrumentos de transparência nas contas públicas. Ter instrumentos já existentes funcionando para coordenar a política monetária com a política fiscal e ainda em 2015 a gente animar os investidores brasileiros a nos ajudar a retomada do crescimento que perdemos. É isso. Quando o senhor falou na independência do Banco Central, existe uma discordância entre o senhor e a vice Marina Silva, né?
ela acha que não precisa mexer nisso aí. O senhor é a favor de consolidar a situação de independência do Banco Central. O que existe, na verdade, Mitre, é uma concordância quanto à independência administrativa e nossa assessoria tem examinado várias formas de transformar essa independência administrativa numa independência jurídica, legal, mas tem vários modelos. E aí a Marina é contra? Nós estamos discutindo os modelos, qual é o modelo mais adequado. Eu defendo que o nosso programa trate desse assunto e apresente um modelo de independência ao Banco Central que proteja das idas e vindas políticas aqueles que têm a função estratégica de defender a nossa moeda. Eu acho que, como todas as outras agências, a agência que regula o setor elétrico, o transporte, todas essas agências têm mandato, por que o Banco Central não teria mandato? E acho mais, tanto as agências como o Banco Central, no caso das agências, nós estamos defendendo um mecanismo inovador para preencher a sua direção, que é um mecanismo que vai trocar hoje o balcão fisiológico da indicação partidária para os chefes das agências, os diretores da agência, pelo mecanismo de comitê de busca de headhunter transparente, que a sociedade, quem quiser se inscreve, é examinado, é remetido ao Congresso Nacional, porque hoje o brasileiro não reclama só, Mitre, do serviço público, da segurança que está grave no país, da saúde, mas também dos serviços públicos prestados por empresas privadas. Está aí a questão da telefonia, a questão da internet, o próprio seguro-saúde. E quem é que regula isso? São essas agências. Se essas agências não têm um time capaz, independente, sério, competente, não pode regular nem fiscalizar efetivamente aquilo que tem que ser fiscalizado.